J.J. McCarthy sofre uma grave lesão e não poderá jogar na sua temporada de calouro. Patriots trocam Matthew Judon para os Falcons depois de não conseguirem renovar com o defensor. Stephon Gilmore assina um contrato com os Vikings e muito mais. Seja bem-vindo ao NFL de Plantão, nosso vídeo semanal em que conferimos tudo o que aconteceu ao redor da NFL nessa semana. E já vamos direto para a notícia do Stephon Gilmore, que depois de muita espera, finalmente assinou com uma nova equipe. Depois de ouvir ofertas de muitos times, o cornerback veterano acabou assinando um contrato com o Minnesota Vikings. O acordo tem a duração de 1 ano e um valor total de 10 milhões de dólares, incluindo 7 milhões que são garantidos. O Gilmore recebeu o prêmio de jogador defensivo do ano de 2019 e conta com 2 seleções para o All-Pro e 5 para o Pro Bowl. E embora ele tenha 33 anos e esteja chegando em sua 13ª temporada, ele ainda não demonstrou sinais de desaceleração. Na última temporada, o cornerback jogou pelo Dallas Cowboys, onde teve um total de 68 tackles, que é a maior marca de sua carreira, e 2 interceptações. Essa contratação é extremamente importante para os Vikings, pois a equipe estava precisando urgentemente reforçar a sua secundária. Nessa pré-temporada, o time de Minnesota já havia sofrido grandes perdas no setor, incluindo o cornerback Mekhi Blackmon, que muito provavelmente seria o titular, mas acabou sofrendo uma lesão e está fora da temporada, e o calouro Kyrie Jackson, que faleceu em um trágico acidente de carro. Além disso, o cornerback Shaquille Griffin, que também foi adquirido nessa off-season, havia sofrido uma lesão no músculo posterior da coxa no segundo dia do training camp, e apesar de já ter retornado para os treinamentos, ele ainda não está 100% e nem no seu ritmo usual. Devido a isso, além de adicionar talento e experiência para a defesa dos Vikings, o Gilmore também terá um papel extremamente importante e uma grande responsabilidade nessa temporada. Outro defensive back de alto calibre que também estava livre no mercado e assinou um contrato nessa semana é o safety Justin Simmons. Simmons jogou todas as 8 temporadas de sua carreira pelo Denver Broncos, onde teve excelentes desempenhos e se estabeleceu como um dos melhores safeties da NFL. Na última temporada, ele teve um total de 70 tackles, 2 interceptações e 3 fumbles forçados em 15 jogos. Apesar da sua grande produção e relacionamento com a equipe, ele acabou sendo cortado pelo time em março devido a motivos financeiros, e ele continuou livre no mercado até esse momento. Assim como no caso do Gilmore, o público imaginava que o Simmons assinaria um novo contrato rapidamente, principalmente devido ao seu currículo, que conta com 4 seleções para o All-Pro e 2 para o Pro Bowl. Porém, não foi isso que aconteceu. Antes de assinar com o time de Atlanta, o defensor de 30 anos já havia visitado o Saints no início da semana, mas no final, ambas as partes não conseguiram chegar em um acordo imediato e ele acabou indo para o rival de divisão. Seu contrato tem a duração de 1 temporada e um valor total de 8 milhões de dólares. Com essa contratação, os Falcons deixam seu elenco ainda mais reforçado e competitivo para finalmente conquistar o título da divisão, e com isso garantir uma vaga para os playoffs pela primeira vez desde 2017, que foi quando eles perderam o Super Bowl de virada para os Patriots. Após a chegada do Simmons, os Falcons agora possuem a dupla de safeties mais forte da NFL, e o defensor recém-contratado terá como seu parceiro de posição o Jessie Bates, que mal chegou no time de Atlanta e já se estabeleceu como um dos defensive backs mais dominantes da liga e teve a melhor temporada de sua carreira. Continuando, agora vamos para um dos assuntos que mais gerou repercussão nessa semana, que foram os comentários e revelações do Tua Tagovailoa sobre o seu antigo head coach Brian Flores. Durante a entrevista com Dan Le Batard, o quarterback dos Dolphins não poupou palavras e nem teve medo de dizer o que pensava sobre o seu ex-treinador. O que mais chamou atenção na conversa foi o relacionamento entre os dois e o comportamento e atitudes negativas do Brian Flores. Segundo Tua, o Flores constantemente o menosprezava e deixava muito claro que ele não gostava de tê-lo como seu quarterback titular. E tudo isso ficou muito evidente na seguinte fala do jogador: "Se você tem uma pessoa terrível te dizendo coisas que você não quer ouvir, ou coisas que provavelmente você não deveria ouvir, você vai começar a acreditar nisso sobre si mesmo." E é claro, um head coach tem a responsabilidade de criticar, corrigir e apontar o que deve ser melhorado para os seus jogadores. Porém, quando essas críticas viram apenas um apontamento de dedo para defeitos e fraquezas, toda a parte positiva desse tipo de comentário desaparece, pois ela acaba sendo tomada puramente pelo aspecto negativo. E a situação fica ainda pior quando você está falando para o seu quarterback calouro que
que ele não presta, sendo que na verdade você deveria estar construindo a confiança do jogador, que será responsável por liderar a franquia no futuro. A saída do Brian Flores não foi nada amigável, e ambas as partes tiveram que lidar com problemas gerados por ela. O Flores acabou assumindo o cargo de assistente defensivo sênior dos Steelers, e depois de um bom desempenho, foi contratado como coordenador defensivo pelos Vikings. Enquanto isso, para preencher a vaga deixada por ele, os Dolphins contrataram o coordenador ofensivo dos 49ers, Mike McDaniel, e a diferença foi gritante, e a pessoa que mais sentiu essa diferença foi com certeza o próprio Tua, que fez o seguinte comentário: se você acordasse toda manhã e eu te dissesse que você é péssimo no que faz, que você não pertence, que você não deveria estar aqui, que você não mereceu isso, e então alguém aparece e diz para você: cara, você é o mais indicado para isso. Você é preciso, você é isso, você é aquilo. Como isso faria você se sentir? Como já pudemos presenciar nas últimas temporadas, a combinação entre o Tua Tagovailoa e o Mike McDaniel nem se compara à anterior, e o desempenho e números do quarterback deixam tudo isso mais do que evidente. Agora vamos para a principal notícia da semana, que é a lesão do quarterback dos Vikings, J.J. McCarthy, que além de ser muito grave, também adiará sua estreia na temporada regular da NFL. O incidente ocorreu durante a primeira partida da pré-temporada, onde os torcedores puderam assistir o quarterback selecionado na primeira rodada desse draft em ação pela primeira vez em uma partida. Apesar de ter lançado uma interceptação, o calouro conseguiu se destacar em diversos momentos e mostrou flashes do seu potencial. No final da partida, ele terminou com mais de 180 jardas aéreas, 2 passes para touchdown e um passer rating de 116.8, e tudo isso em apenas 17 tentativas de passe. Porém, em algum momento do jogo, ele acabou sofrendo uma lesão no seu joelho direito. Inicialmente, o problema não parecia ser tão grave, e tudo aparentava se tratar apenas de um desconforto. Mas após passar por exames físicos, os médicos revelaram que ele havia rompido seu menisco e que precisaria passar por uma cirurgia. Nesse ponto, a gravidade total da lesão ainda não estava 100% clara, e o procedimento seria muito importante para indicar quanto tempo o quarterback perderia. Durante a cirurgia, os médicos perceberam que a lesão era muito mais séria do que aparentava, e que infelizmente aquele era um dos piores casos possíveis. O McCarthy precisou passar por uma reparação do seu menisco que o tirará dos gramados por toda a temporada, ou seja, ele não jogará na sua temporada de calouro. Essa notícia também foi muito devastadora para o time. O quarterback estava disputando a titularidade da semana 1 com Sam Darnold e suas atuações estavam impressionando a comissão técnica. Agora, o time de Minnesota contará com Darnold como titular e tentará chegar o mais longe possível nessa temporada, mesmo que seus planos iniciais tenham sido completamente destruídos. Embora essa situação possa parecer inteiramente negativa para o calouro, olhando pelo outro lado, ele ainda tem apenas 21 anos e muito tempo para jogar na NFL. E pensando no longo prazo e no futuro da sua carreira, essa é realmente a melhor opção, que garante a ele uma recuperação completa, que evitará possíveis problemas com seu joelho que poderiam o atrapalhar mais para frente. Enquanto isso, o teto da temporada dos Vikings sem dúvidas diminuiu drasticamente, pois mesmo que o McCarthy não tenha jogado nenhum snap da temporada regular, ele dava ao time um potencial muito maior. O Sam Darnold não é o quarterback mais terrível da liga, mas ao mesmo tempo ele é muito limitado e já temos uma boa ideia do que ele é capaz de oferecer para uma equipe. Agora vamos para a próxima notícia, que é um acontecimento raro na NFL. Uma troca entre dois times da NFC Leste. A negociação foi entre o Dallas Cowboys e o New York Giants, e envolveu o defensive tackle Jordan Phillips. No acordo, os Cowboys receberam Phillips e uma escolha de 7ª rodada do draft, e em troca, mandaram uma escolha de 6ª rodada para os Giants. O defensive tackle atuou na última temporada pelo Buffalo Bills e teve um total de 15 tackles e 2 sacks e meio em 14 partidas, e agora chegará para adicionar uma maior profundidade para a linha defensiva de Dallas. Até o momento, a equipe contava principalmente com Oso Odighizuwa e com Mazi Smith para a posição, mas eles sentiram que precisavam adicionar mais peças para o grupo e então foram em busca de novos jogadores no mercado. Embora o Smith não tenha tido uma grande temporada de calouro,
ele já conseguiu mostrar uma grande evolução nessa off-season. E somando isso com a chegada do Phillips, o time já pode ficar um pouco mais tranquilo com a situação da posição de defensive tackle. O Phillips não foi a única adição do Dallas Cowboys nessa semana, e para reforçar ainda mais a sua defesa, eles assinaram um contrato com o defensive end Carl Lawson. Após uma grande temporada em 2022 com 7 sacks aplicados, o defensor teve uma campanha apagada nessa última temporada e registrou apenas 2 tackles e 0 sacks em 6 partidas. Uma boa parte dessa queda de desempenho foi causada por lesões, que além de limitarem o seu tempo em campo, também prejudicaram a sua performance. Devido a isso, ele acabou perdendo a titularidade para o Jermaine Johnson e foi ficando com cada vez menos espaço na defesa. Agora em uma nova equipe, o Lawson terá a oportunidade de reviver a sua carreira e disputar um maior envolvimento no time, pois a falta de ação durante a temporada passada não o deixou nem um pouco satisfeito. No total, ele jogou em apenas 101 snaps em toda a temporada, e após ficar no banco por um longo período, ele chegou a dizer que ele era um jogador de futebol e não uma líder de torcida. Essa adição foi feita com o objetivo de preencher o espaço vazio deixado pelo Sam Williams, que acabou se lesionando durante um treinamento e não retornará para a temporada. Durante a sua apresentação, o Lawson garantiu que o seu potencial ainda não foi alcançado devido a lesões e às situações das equipes em que jogou, e deixou muitos torcedores animados com a seguinte declaração: "Eu tenho sido um pass rusher muito eficiente nessa liga, mas em times que estavam perdendo. Então essa é uma oportunidade de chegar em uma equipe que pode estar na frente nas partidas. E eu posso mostrar minha habilidade agora que eu estou saudável. Então estou animado." Conforme nos aproximamos do começo da temporada regular, as equipes são obrigadas a tomar decisões importantes envolvendo seu elenco. E nessa semana os Raiders anunciaram que o Gardner Minshew será o seu quarterback titular na semana 1. O veterano foi contratado pelo time de Las Vegas nessa off-season para disputar a titularidade da posição com Aidan O'Connell. E após a equipe não escolher mais nenhum quarterback nesse draft, ficou muito evidente que a batalha pela posição seria apenas entre os dois. O O'Connell foi escolhido pela equipe na 4ª rodada do draft de 2023. E após o Jimmy Garoppolo, que até então era o titular, ser mandado para o banco devido a atuações horripilantes, o calouro finalmente recebeu uma oportunidade. Ao todo, ele atuou como titular em 10 partidas, onde teve uma média de 214 jardas aéreas por partida, 11 passes para touchdown e 6 interceptações. Enquanto isso, a situação do Minshew também foi muito parecida. O veterano havia sido contratado pelos Colts como quarterback reserva, mas rapidamente assumiu a titularidade após a lesão do calouro Anthony Richardson. Nessa altura, muitos torcedores acreditavam que a temporada já estava acabada, mas o veterano teve grandes desempenhos e deixou a liga inteira surpresa. Em 13 partidas como titular, o Minshew teve uma média de quase 230 jardas aéreas por partida, 14 passes para touchdown e 9 interceptações. Além disso, ele foi selecionado para o primeiro Pro Bowl de sua carreira e conseguiu deixar o time de Indianápolis competitivo até as últimas rodadas, e por pouco eles não se classificaram para os playoffs. Agora ele receberá mais uma grande oportunidade e terá à sua disposição diversos jogadores talentosos, incluindo a dupla de wide receivers Davante Adams e Jacoby Myers, e o tight end Brock Bowers, que foi escolhido na primeira rodada desse último draft. Como se assinar com Justin Simmons já não fosse o suficiente, os Falcons adicionaram outro reforço gigantesco para sua defesa nessa semana, o linebacker dos Patriots Matthew Judon. Desde o começo dessa temporada, o defensor já estava em busca de uma renovação ou de uma reestruturação do seu contrato, mas depois de muita negociação, ambas as partes não conseguiram chegar em um acordo e o time de New England acabou optando por trocá-lo para uma nova equipe. O Atlanta Falcons recebeu o Judon e, em troca, mandou uma escolha de terceira rodada para os Patriots. O contrato do defensor ainda será uma questão importante, porém, ele já deixou muito claro que isso não irá gerar problemas para o time de Atlanta e tranquilizou os torcedores com a seguinte declaração: "Os Falcons não sabem nada de mim como jogador de futebol ou como homem. Eles conhecem meu currículo anterior. Eu não posso realmente exigir ou pedir por algo pelo qual não trabalhei. Eu vou trabalhar para isso."
Ou seja, uma situação como a dos Jets e do Haason Reddick está descartada. No ano passado, o Judon estava vindo de 2 excelentes temporadas, em que teve respectivamente 12 sacks e meio e 15 sacks e meio, e era um dos pass rushers mais dominantes da liga. Porém, na quarta semana, quando ele já estava com uma média de 1 sack por partida, ele acabou sofrendo uma grave lesão no bíceps, que custou o restante da sua temporada. O linebacker já foi selecionado 4 vezes para o Pro Bowl e chegará como uma peça extremamente importante para a linha defensiva dos Falcons, que há muito tempo buscava um jogador do seu calibre para a posição. E caso o Judon consiga retornar para o seu nível de performance de 2022, a troca terá saído muito barata para o time de Atlanta. Continuando na posição de linebacker, nessa semana o Matt Milano dos Bills sofreu uma grave lesão durante um treinamento e está fora da temporada por tempo indeterminado. Faltando 2 semanas para o começo da temporada, o defensor acabou rompendo seu bíceps e terá que passar por uma cirurgia. Essa é uma notícia devastadora para os Bills, que perdem um jogador crucial para sua defesa. Mas o maior impactado, sem dúvidas, é o Milano, pois essa será a segunda temporada seguida que ele perderá diversos jogos devido a uma lesão. Durante a semana 5 de 2023, o Milano sofreu uma fratura na perna que fez com que ele perdesse todo o restante da temporada. O time de Buffalo teve que jogar sem um dos melhores linebackers da liga e a sua ausência foi imediatamente sentida. Na última temporada em que esteve saudável, o defensor teve um total de 99 tackles, 3 interceptações e foi selecionado para o primeiro time do All-Pro e para o Pro Bowl. O time inteiro de Buffalo ficou arrasado com essa perda, pois eles terão que jogar possivelmente toda a temporada sem o seu principal linebacker e sem uma peça-chave para sua defesa. Quando perguntado sobre o Milano, o head coach do time, Sean McDermott, lamentou a situação, mas o descreveu como um jogador muito forte e garantiu que ele vai conseguir superar isso. E para completar, fez a seguinte declaração: o lado bom é que ele tem uma família boa por trás dele que vai apoiá-lo, colegas de equipe que vão apoiá-lo, assim como a comissão técnica e toda a nossa organização de futebol. Durante a ausência do Milano, os Bills contarão com Terrell Bernard, Nicholas Morrow e com Dorian Williams, que foi escolhido na terceira rodada desse último draft para a posição. Voltando para as notícias positivas, nessa semana o kicker Evan McPherson chegou em um acordo com os Bengals e assinou uma renovação de contrato com a equipe. O acordo tem uma duração de 3 anos e um valor total de 16 milhões de dólares. O McPherson estava no último ano do seu contrato de calouro, e com isso os Bengals garantem o seu kicker titular até 2027. O time de Cincinnati escolheu McPherson na 5ª rodada do draft de 2021 e imediatamente foram questionados e criticados por terem escolhido um kicker com uma escolha dessa altura. Porém, não demorou muito para o McPherson conseguir corresponder às expectativas e se estabeleceu como um jogador confiável e decisivo para a equipe. Ao longo de sua carreira na liga, ele conta com uma taxa de aproveitamento em field goals de 83,9%, e de todos os chutes que ele errou, apenas um deles foi dentro da linha de 40 jardas. E na pós-temporada, os seus números ficam ainda melhores. Até agora, o McPherson acertou todos os 19 field goals tentados, ou seja, ele está com uma taxa de aproveitamento de 100% nos playoffs. E tudo isso incluindo 3 chutes para mais de 50 jardas. Agora que fecharam esse acordo, os Bengals têm mais uma negociação importante para se preocupar, e terão que direcionar todas as atenções para a renovação de contrato do wide receiver Ja'Marr Chase. Outro jogador importante que também assinou uma renovação de contrato nessa semana é o linebacker dos Browns, Jeremiah Owusu-Koramoah. Com uma duração de 3 anos, o acordo tem um valor total de 39 milhões de dólares, incluindo 21 milhões que são garantidos. Owusu-Koramoah foi escolhido pelo time de Cleveland por um valor excelente na 2ª rodada do draft de 2021. A sua queda no evento surpreendeu muita gente, mas depois foi revelado que o grande motivo para tudo isso eram preocupações com problemas de saúde envolvendo seu coração. Mas quando os Browns perceberam que ele ainda estava disponível, eles decidiram apostar no defensor, e essa decisão deu muito certo. O Jeremiah tem um papel muito importante e se estabeleceu como uma peça-chave para a defesa da equipe. Durante uma entrevista, ele disse que Cleveland virou um lugar que ele conseguiu se sentir conectado e que ele conseguiu alinhar seus valores com seu trabalho dentro e fora de campo. E para completar, ele fez a seguinte declaração: "Sou profundamente grato à organização dos Browns por acreditar em mim e por essa oportunidade de continuar
continuar essa jornada juntos. Na última temporada, Ousu Koramoa teve um total de 101 tackles, 2 interceptações e 3 sacks e meio. E além disso, ele também foi selecionado para o seu primeiro Pro Bowl. Assim como McPherson, o linebacker estava no último ano do seu contrato de calouro, e agora tem um novo acordo assinado até 2027. Continuando com mais notícias da AFC Norte, nessa semana o Nate Herbig, que estava sendo projetado como possível center titular dos Steelers, sofreu uma grave lesão e poderá perder todo o restante da temporada. O incidente ocorreu durante um treinamento, e o jogador de linha ofensiva acabou rompendo seu manguito rotador. Na última temporada, ele atuou como titular em 2 partidas e estava disputando a titularidade da posição novamente nesse training camp. O Herbig é uma grande perda para os Steelers, principalmente para a profundidade da linha ofensiva. O time de Pittsburgh agora conta com o calouro Zach Frazier, que foi escolhido na segunda rodada desse último draft. Durante a sua passagem por West Virginia, o Frazier jogou 37 partidas seguidas como titular, e chegando nesse draft, era um dos nomes mais interessantes da posição. E sem dúvidas, ele é um dos jogadores mais casca-grossas dessa classe. No final da partida contra Baylor, o Frazier acabou quebrando a perna, e para não prejudicar a sua equipe que não contava com mais nenhum timeout, ele rapidamente começou a se arrastar e pulou para fora do gramado sozinho. E agora ele receberá a grande oportunidade de sua carreira e assumirá o cargo de center titular dos Steelers. Falando em oportunidade, após passar pela fase mais sombria de sua carreira, o Baker Mayfield surpreendeu a todos na temporada passada e provou que ainda tem qualidade para ser um quarterback titular na NFL. E para entender como ele conseguiu salvar a sua carreira em 2023, confira esse vídeo que está aparecendo na tela. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever e de deixar o like. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.